Bom dia, irmãos. Estamos aqui para iniciar a nossa escola bíblica dominical da IPJO deste domingo, né? E estamos aí trazendo para vocês um pouco mais de conhecimento, para que vocês possam não só conhecer um pouco mais a Bíblia, as tradições da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, as orientações e recomendações e diretrizes da nossa Igreja Presbiteriana Unida, do presbiterianismo em geral, né? Mas, acima de tudo, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, para que você possa se preparar para ter fé, para ter esperança e para transmitir a palavra de Deus para outras pessoas. Isso é o que importa, né? Importa que você seja um transmissor desse conhecimento para outras pessoas. Hoje eu escolhi para fazer a abertura dessa escola bíblica dominical a parte relativa à esperança, que é muito importante para o cristão, né? Alguns elementos na sua vida o cristão tem que trabalhar bastante e um desses é a esperança, esperar em Deus, né? A paciência grande que Deus exige que nós esperamos para que as coisas aconteçam e as coisas façam, né? Esperar não é só cruzar os braços, né? Mas esperar é, acima de tudo, orar e acreditar que Deus irá fazer todas as coisas que forem justas, que forem corretas e que Ele planejou para nós. Por isso tem tempo de Deus, né? O tempo tudo certo, né? E obviamente nós como humanos, nós temos pressa, nós queremos rapidez e nós queremos resolver todas as situações muito rapidamente. Muito importante entender que não esperamos sozinhos, né? Nós esperamos acima de tudo com Deus, para que Ele tenha essa misericórdia, né? Eu quero começar, né, falando de esperança nesses tempos difíceis, né? Com um versículo de Isaías 40:31. Ele diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, né? Então, Isaías 40 diz bastante essa questão da leveza, né? Que esperar não é um fardo, né? Que ter esperança não é uma coisa exausta, né? Mas é como se você andasse e não cansasse, porque você tem certeza que aquilo ocorrerá um dia pela vontade de Deus. Salmo 27:14 é o nosso grande versículo, né? Que é: espere no Senhor, seja forte e coragem. Espere no Senhor. Então isso é fundamental, né? Quem tem esperança, confia no Senhor, é forte e tem bastante coragem, né? Voltando para Isaías, ele faz uma espécie de oração, né, sobre a esperança, quando bate o desespero, e ele tem essa ideia de fazer, basicamente, né, fazer essa oração, né? Ele diz assim, em Isaías 33:2: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. É muito importante que ele fala aqui uma das coisas, né, que a gente ouve muito falar, que a vida a cada dia é uma renovação, a cada dia é uma nova oportunidade de Deus para que a gente possa fazer o bem, possa lutar por justiça e possa refazer coisas que a gente não fez corretamente no dia anterior. E ele diz aqui: sê tu a nossa força cada manhã, né? Então a nossa força ela não vem só da força mental, ou só da força do conhecimento, ou só de outras forças que a gente pode achar que tem. A nossa força vem de Deus, né? Essa é a grande diferenciação que o cristão tem, né? Basicamente, uma pessoa que não é cristã, ela pode ser uma boníssima pessoa, ela pode ser uma excelente pessoa e ela crê muito nas suas forças, ou nas forças humanas, né? E nós, como cristão, nós reconhecemos o valor da força humana, da força mental, da força de conhecimento, mas a nossa verdadeira força vem de Deus.
É isso que nos difere, né? Então é muito comum aí você, na sua vida cotidiana, você se deparar com pessoas que são boníssimas, pessoas que são muito bacanas, mas o princípio delas não é Cristo. O princípio delas é a força humana, é a mente, é o conhecimento, né? E nós não. A nossa principal força é Deus e o restante são itens fundamentais para que possa se viver também, tá bom? Outra coisa importante, né? Aí, quando a gente fala muito de esperança cristã, a gente fala muito nessa questão de esperar no Senhor. Então, Salmo 37, 34, ele diz assim: espere no Senhor e siga a sua vontade. Como difícil é isso, né? Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá, né? Então, essa questão de esperar no Senhor, ela está muito também relacionada com que tudo que a gente faz na vida, a gente deveria, obviamente, pedir a bênção, pedir a orientação de Deus. Obviamente que nós fazemos ao contrário, né? A gente faz pela nossa própria força e depois pede que Deus abençoe aquilo, né? E não é assim. Na verdade, pessoal, isso é uma das coisas mais difíceis da vida humana ou da vida cristã, né? Sendo coerente. Por quê? Que é você, antes de fazer, você pedir a orientação de Deus, né? Muitas vezes a gente faz uma coisa e só depois pede, né, a bênção de Deus. Mas uma das coisas mais difíceis é você parar, orar e junto com Deus tomar a melhor decisão. Olha só, né? É a coisa mais difícil, viu? Não fique triste se você não consegue fazer isso, porque Deus sabe que isso é muito difícil, porque você teria que priorizar Deus em tudo. E é assim que Ele quer, tá? É assim que Ele gostaria. Mas é uma luta, né? Então a gente, em tudo, de um trabalho que temos que fazer, de uma decisão que temos que tomar, e pelo ritmo da sociedade, né, hoje em dia, você vai lá, você toma a decisão, você faz, e depois você lembra, devia ter pedido a Deus. Normal. Mas lute contra esse tipo de postura, pois isso é fundamental. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Salmo 62, 5, né? Essa questão de que a nossa esperança em Deus realmente é outro item também que, como humanos, a gente fala bastante, como cristão, a gente não deve fazer dessa forma, que é depositar nossas esperanças em outras coisas, né? Ou até diria em outras pessoas, né? Nós temos essa característica fundamental de ter essa esperança em outras pessoas, e aí a gente se decepciona, e aí não é o que a gente queria, e aí tudo se volta, né? Pela questão da finitude, né? A questão de você acreditar na outra pessoa, a questão de você colocar sua felicidade em outras coisas, aquilo é finito e você fica triste, você se chateia e você até se revolta, né? Provérbios 20, 22. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Olha, isso é uma das coisas mais importantes, né? Quando a gente é cristão e a gente, às vezes, em algum momento está acolhido pelo lado ruim, pelas coisas que não são boas, né? Você vai ter a sua famosa frase de vingança. Não pode não ser uma frase, pode ser um pensamento, que diria assim: eu farei pagar pelo mal que me fez, né? Então você assume que você é Deus e que você pode fazer a outra pessoa pagar o mal que ela fez a você. Não é isso. De novo, né? Não é à toa que em muitos momentos muita gente chama Cristo de revolucionário ou o Evangelho de revolucionário, né? Não tem assim tanto essa conotação de revolucionário, né? Tem a conotação de inverter a ordem do que nós como humanos pensamos, né? Porque se alguém tem que colocar em ordem, se alguém tem que pagar o mal, não é por nossas mãos, é pela mão de Deus. Por isso que ele diz: espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você, né? A vitória não vem de você punir a outra pessoa.
mas a vitória vem de Deus te acalmar o coração e dar o verdadeiro ensinamento para aquela pessoa e muitas vezes para você também, tá? Porque nem sempre só você está errado, a outra está certa, né? Às vezes parte você está errado, parte a outra pessoa está. Então isso é muito importante, né? Então, fundamental, pessoal, que vocês guardem, né? Tenham paciência, tenham esperança, né? Descanse a sua alma no Senhor, né? Não é à toa essa questão da esperança, ela está ligada muito à paciência, né? E Salmos 37:7 é uma oração que diz isso, né? Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, não e nem com aqueles que maquiam o mal. Entendeu? Então Deus está deixando bem claro, né? Não se fique aborrecido com o sucesso de outras pessoas, né? E nem com aqueles que maquinam o mal. Eu vou terminar com Tiago, né? Tiago é muito importante e ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor guarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eu vou ler com um pouco mais de calma para que você possa refletir, né? Eu sempre disse que a Bíblia está tão clara às vezes que a gente não precisa de explicação, a gente só precisa da leitura e da absorção daquele conhecimento. É como uma notícia, né? Às vezes a notícia está ali e fica um comentarista comentando meia hora aquela notícia, não tem a menor necessidade. Você lê calmamente a Bíblia, você mesmo já vai ter o seu entendimento. Então vamos ler Tiago 5, 7, 8 novamente. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Simples, né? Então, que você tenha aquela alma, aquela paciência daquele agricultor que espera chover, espera a terra estar pronta, espera o melhor momento, e aí você possa plantar e com certeza você ter uma boa colheita, né? A gente sabe que hoje não é assim, que o homem muda tudo, mas é como Deus gostaria que você fosse no seu coração. É uma metáfora, né? Uma metáfora de seja paciente, tenha fé, tenha esperança, que as coisas vão acontecer no momento certo. Tudo bem? Bom, com essa palavra a gente fez a abertura nossa da Escola Bíblica Dominical de hoje. Não esquecendo que nós estamos orando bastante por todas as áreas da igreja, da IPJO. A IPJO em breve vai ter a eleição, dia 29 de novembro e 6 de dezembro. E estamos agora tendo a volta, né, dos cultos. Os cultos já voltaram, o culto da manhã já voltou. Só uma coisa importante, não é o culto da manhã, né, mas é o culto da IPJO, porque é um culto único com todas as áreas da igreja. Mas nós estamos voltando aos poucos. Quem sabe a gente volta à nossa escola bíblica dominical em janeiro, no ano que vem, né? Assim, quando a gente tiver melhores condições sanitárias, de saúde, com certeza também a gente vai voltar. Aos poucos a igreja está voltando, aos poucos a gente está reaprendendo a ir à casa do Senhor com distanciamento, com segurança, para que todo mundo assim fique bem. Temos que orar bastante e reconhecer o trabalho dos nossos pastores, principalmente do nosso pastor titular, o Carlos Alberto, não esquecendo do reverendo Marcelo, que nos ajuda bastante aqui na escola dominical, né, que faz esse trabalho de liderança e de gravações aqui para nós. Então a gente quer agradecer bastante a eles e dizer sempre que a gente não esquece dos nossos professores que estão em casa, a Isis, Maria Garcia e o Ney Almada, e assim que tiver uma chance, eles também vão retornar para estar conosco.
Muito obrigado, que Deus abençoe nosso culto, abençoe agora a nossa aula. Nós vamos para a aula e a gente retorna para uma finalização após a aula. Muito obrigado, muito agradecido. Bom dia. Meus irmãos, bom dia. Nós vamos começar a nossa escola dominical de hoje, lendo em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 até o versículo 14. Ezequiel 37, de 1 a 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes. E se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito e profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir, porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Meus irmãos, o texto da palavra do Senhor traz para nós um relato muito conhecido de todos nós, que é o episódio do capítulo 37 do profeta Ezequiel, quando ele vai faz essa narrativa a respeito do Vale dos Ossos Secos, que é um texto bastante conhecido de todos nós conhecemos, e nós vemos, ele é muito adequado ao nosso tema de hoje, que é a liturgia da palavra, né? Ou o trecho da proclamação da palavra. A liturgia da palavra é o momento do culto que vem desde o momento de adoração até a proclamação da palavra. E existe então, dentro da liturgia da palavra, o momento da proclamação da palavra, que se dá em algumas etapas. A primeira dela é a leitura do texto da palavra de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender, meus irmãos, a Bíblia não é um livro mágico, a Bíblia não é um amuleto, a Bíblia não é um livro que contenha ou que carregue alguma característica especial que deva ser objeto de superstição. A Bíblia fechada
quando nós temos as nossas Bíblias fechadas nas nossas estantes, né? Ela está fechada na nossa estante. Ela é um livro como outro qualquer, que incendeia, pega fogo, as suas folhas se rasgam, né? Muitas vezes as pessoas fazem da Bíblia um amuleto ou um objeto de adoração, né? E a Bíblia não é nada disso. Agora, quando nós abrimos a Bíblia e nós lemos as palavras contidas nela, ela passa a ser a boca de Deus a falar conosco. Então, nesta liturgia, ou nesse momento da liturgia, né, da proclamação da palavra de Deus, o momento em que nós lemos a Bíblia, Deus começa a falar conosco, né? Nós vamos buscar nela o fundamento daquilo que Deus haverá de falar conosco. Então, o primeiro ato da proclamação da palavra é a leitura do texto da palavra de Deus. Muitas vezes, no gesto de reverência, nós nos colocamos de pé para proceder essa leitura. Nós fazemos de pé essa leitura do texto da palavra de Deus, né? Imediatamente após a leitura da palavra de Deus, o ato que se segue é a oração por iluminação. Por quê? Tendo lido a palavra de Deus, nós pedimos a Deus em oração que ilumine a mente do pregador. Que Deus ilumine a mente do pregador para que ele não fale dele. Ele não fale aquilo que é conveniente a ele, aquilo que lhe é agradável, mas para que ele fale exclusivamente aquilo que Deus resolveu falar com a sua igreja naquela oportunidade, né? Então, que em momento nenhum ele se deixe trair, ele se deixe levar por uma palavra que não seja a palavra de Deus. Que a voz a ser ouvida pelos corações seja a voz de Deus. Por isso, nós procedemos dessa maneira. Primeiro lemos a palavra, depois fazemos a oração. E essa oração é por iluminação, ou seja, oração para que Deus ilumine o pregador. Na sequência vem a proclamação da palavra. E aí, nesse momento, o que se entende é que, ainda que a boca seja do pastor, do pregador, seja ele quem for, quem está falando naquele momento é o próprio Deus. Aquilo que ele tem para dizer à sua igreja, né? Então, proclama-se a palavra de Deus, né? A partir daquele momento, o que se diz é a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus, ela é e contém a palavra de Deus. Isso é uma outra discussão para outro momento, né? Mas então, nesse momento, nós ouvimos a proclamação da palavra de Deus, né? Então, esse discurso, né, mais do que um belo discurso, o que o pregador faz não é um belo e erudito discurso. Ele proclama a palavra de Deus. O que Deus tem para dizer para a sua igreja? Lembrando que nós já falamos com ele. Agora é a hora dele falar. Nós falamos com ele quando nós adoramos, nós falamos com ele quando nós confessamos os nossos pecados e pedimos a ele perdão. Nós adoramos e agora nós vamos ouvir ele falar conosco. Então a igreja se cala para ouvir o que Deus tem para dizer. Por isso que dentro da liturgia da palavra, o momento da proclamação da palavra é o momento mais importante, porque é o momento em que nós ouvimos Deus falando conosco. Agora, meus irmãos, toda ação gera uma consequente reação. E a esta reação nós chamamos de resposta, que se dá imediatamente após a proclamação da palavra. Tendo o pregador pregado a palavra, de que maneira a igreja reage a essa palavra que foi proclamada? Que resposta nós damos a Deus a esta palavra que foi anunciada, proclamada ao Senhor naquela hora? Esta resposta pode vir na forma de um hino cantado, né? Então, geralmente, muitas vezes nós colocamos um hino
que tem uma relação com o sermão como forma de resposta da igreja à palavra pregada, ou ao evangelho anunciado, à palavra proclamada. Né? Então, o hino que vem em seguir é um hino de resposta. Né? É uma forma nossa de respondermos a Deus a sua palavra, a palavra que Ele nos deu. Uma outra forma de responder, imediatamente após a proclamação da palavra, é o recitar de um credo. O mais conhecido de todos é o credo apostólico, né? Então, nós podemos responder a palavra também recitando o credo apostólico, né? E de que maneira nós fazemos isso? Declarando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim segue o credo. Né? E por que nós recitamos? É uma forma de responder para Deus. Né? O Senhor nos provoca na sua palavra quando Ele fala, e nós respondemos: olha, eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio no Deus Espírito Santo. Né? Eu creio nessas máximas, eu creio nessa verdade. Então, credo vem da ideia de eu creio. Estas são formas de se responder a palavra de Deus que é proclamada. Mas, meus irmãos, o culto como um todo não é uma peça teatral. O culto como um todo, não é um diálogo entre nós, humanos, e o nosso Deus, em que nós o adoramos, nós confessamos nossos pecados e nós ouvimos a palavra de Deus. Então, muito mais importante do que a forma como nós reagimos aqui dentro da igreja quando o culto, quando o sermão termina, quer seja cantando o hino, quer seja recitando o moto, é a forma como nós reagimos lá fora. De que maneira nós reagimos a essa palavra que nós ouvimos, que nós recebemos da parte de Deus. Esse é o momento mais importante. Isso é o que há de mais especial, de mais importante na proclamação da palavra. O que nós aprendemos aqui? É o colocar em prática isso que nós aprendemos. É demonstrar lá fora, é sair ao mundo para testemunhar o amor de Deus e uma avaliação dos nossos atos e do nosso comportamento. De que maneira a palavra de Deus nos impacta? De que maneira você se sente impactado pela palavra de Deus? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. De que maneira a palavra de Deus impacta o seu coração? Como é que você sai da igreja? O que você sai pensando? Se é que você sai pensando alguma coisa. O que você sai pensando? O que passa pela sua cabeça no momento em que você deixa a casa do Senhor? Você ouviu Deus falando contigo. O que Deus falou com você? É muito mais do que saber qual foi o texto que o pregador usou naquela manhã, ou naquela tarde, na noite, seja lá que hora for, que momento for. É você saber que diferença aquilo fez na sua vida. Nós vimos a igreja adorar ao Senhor. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós queremos saber o que Deus tem para nos dizer. No texto que nós lemos, do livro do profeta Ezequiel, Ezequiel prega a um vale de ossos sequíssimos. E Deus experimenta, faz uma pergunta para Ezequiel: olha, o que você acha? Você acha que é possível que esses ossos voltem à vida, voltem a viver? Você acha que é possível isso? E Ezequiel duvida, porque ele olha para o Senhor e responde: Senhor, o Senhor é que sabe. Ele não tem coragem de dizer que ele não acredita. Mas ele também não diz: olha, sim, eu acredito. E Deus olha para ele e diz: então você vai falar isso, profetizar aos ossos. Né? Nós vimos com muita clareza o que o texto da palavra
do Senhor nos diz, né? No versículo 7, ele diz: então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: vem. Assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Percebam aqui, meus irmãos, primeiro, profetiza aos ossos. Profetiza aos ossos: olha, eu vou juntar vocês, vou fazer com que nasçam tendões, que os músculos venham, que venha a pele e tudo mais. E ele profetizou, e de que maneira os ossos reagiram? Eles se uniram e os tendões vieram, e veio a pele, e vieram os músculos. Agora profetiza ao Espírito, ao vento, ao Espírito. E o Espírito também veio em obediência à palavra de Deus, e veio sobre aqueles corpos agora, e deu a eles vida. Ou seja, reagiram à provocação de Deus, reagiram à palavra de Deus. O profeta foi lá e profetizou, falou aquilo que Deus mandou que ele, profeta, dissesse. E aqueles ossos reagiram à palavra de Deus e deixaram de ser ossos secos e passaram a ser o grande exército, o povo de Israel que estava perdido. Por quê? Porque eles reagiram, eles não ouviram passivamente a palavra de Deus, eles não ouviram aquilo como sendo apenas um discurso bonito, feito para ocupar um momento. É preciso entender, meus irmãos, que o sermão não é simplesmente um discurso bonito, feito de belas palavras, para preencher um espaço no culto. O sermão é a palavra de Deus, é Deus falando aos ouvidos da sua igreja. E ele espera uma resposta. Muitas vezes, uma mudança de hábito, uma mudança no nosso comportamento que denuncie que nós compreendemos qual é a vontade de Deus. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir o sermão, sabendo que naquele momento, mais importante do que quem prega é aquilo que é pregado. Naquele momento, quem fala não é o pastor, o presbítero, seja lá quem for, quem está falando ali é Deus que está falando ao seu coração. E uma informação derradeira, meus irmãos, para os irmãos. Por que o pastor prega do púlpito? Porque a palavra é de púlpito. Não é desse ou daquele irmão. É a palavra pregada de púlpito. Né? O púlpito existe para esconder o pregador. Porque quem tem que aparecer é Deus, não é o pregador. Seja quem for o pregador, pregou do púlpito, porque é de lá que vem o ensino. E vem a palavra que é de Deus e nunca foi e não pode ser humana. Então a palavra que se prega na igreja é a palavra de Deus, para os nossos corações, para a edificação da igreja do Senhor. Então, pense bem, que resposta você tem dado à palavra de Deus? De que maneira você tem recebido a palavra de Deus? E lembre-se que essa palavra é de Deus. Ela não é do pregador, ela não é do pastor. Ela é a palavra do púlpito, e o púlpito que existe para esconder o pregador, porque a palavra é de Deus, porque quem tem que aparecer é Deus. E que nós busquemos sair cada vez melhores, respondendo e reagindo, e atendendo às expectativas de Deus a nosso respeito. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa manhã. Que bom, né? Tivemos a nossa aula, agora estamos retornando aqui e eu quero finalizar rapidamente aqui com uma mensagem para vocês. Queria ler
2 versículos de Salmo e um versículo de Judas, né? Hoje eu abri falando da esperança, que eu acho uma coisa muito importante, fundamental na vida cristã, que você tenha, e nós recordamos que esperança é sinônimo de paciência, paciência saudável, né? Não é aquela paciência de quem não faz nada. Por isso, em Salmos 41, ele diz assim: Depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Salmista reafirmando a importância de que pedir a Deus e aguardar o seu tempo. Também no Salmo 37:9 diz assim: Pois os maus serão eliminados, mas o que espera no Senhor receberão a terra por herança. Essa é a nossa certeza, né? Deus está deixando bem claro que quem esperar nele terá a sua herança, né? Terá a sua recompensa, que não é física, não é material, mas assim espiritual. Judas 1:21 diz assim: Mantenha-se no amor de Deus enquanto espera que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Olha só, né? Ele deixa bem claro, né? Mantenha-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Eu queria finalizar com o Salmo 130, né? É muito engraçado que a maioria dos textos de esperança são de salmos, né? Diz assim: Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Fundamental, né? Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Quem põe a esperança na palavra de Deus, quem põe na coisa certa, não vai ficar triste, não vai ficar decepcionado. De vez em quando, eu acho que a vida inteira você teve esperança no Senhor, mas de vez em quando você esquece disso e você precisa retomar isso na sua vida, retomar essa esperança, entendeu? Mais difícil do que se tornar um cristão é se manter um cristão. Então, muitas vezes aqui, nessas nossas aulas de abertura e fechamento, eu estou lembrando você que você precisa recordar, reviver todas as coisas importantes, como a esperança e outras em Deus. Um bom dia, eu agradeço muito por você estar aqui. Amém.